Pai do Senhor, meus irmãos, bom domingo a todos. Pela graça do Senhor, estamos mais uma vez aqui, numa semana a mais de nossa vida, uma semana mais de luta, uma semana mais de vitória. Muitos eu não vejo há tempos, saudade no coração, que vocês possam estar bem, meus irmãos. A nossa oração é o nosso desejo de logo mais reencontrá-los todos bem. Amém? E agradecer a Deus nesta manhã, neste domingo, nesta semana, pela sua misericórdia ter nos alcançado, pela sua palavra ter nos alcançado, pela sua salvação ter nos alcançado e por Ele nos estar dando a fé através da sua palavra, do teu Espírito Santo, a nos conduzir por esses dias, dias difíceis, mas dias de vitória. Amém? Hoje nós estamos aqui com a lição de número 5 da nossa IBD, a nossa revista vem falando de adversidades, transformados em cenários de milagres e vitórias, no meio de adversidades, no meio de crises, as vitórias, os milagres do Senhor sendo derramados sobre a sua igreja. Amém? A lição de hoje é número 5. Vai tratar de um personagem bem conhecido nosso, Davi, enfrentando gigantes. Amém? Então, enfrentando gigantes, conquistando vitórias. Nós tivemos aí exemplos já de outros homens de Deus, José, a aula passada foi de Noemi e Ruth, Então hoje estamos aqui com Davi sendo nosso exemplo de agir de Deus. Como eu costumo dizer, nós estudamos a história de homens, de mulheres da Bíblia, de personagens da Bíblia, mas a Bíblia está através deles nos demonstrando algo de Deus, nos apresentando Deus, nos mostrando como Deus trabalha, como Deus é fiel, como Deus tem poder, como Deus tem amor, como Deus tem misericórdia, como Deus tem propósitos, Falamos muito já sobre propósitos, e como Deus nos permite, pela sua misericórdia, colocar a nossa vida diante dele e participar dos seus propósitos. E como tudo que Deus faz é vitória, nós vencemos juntos. Amém? Que Deus possa aí, então, através dessa palavra, dessa lição de hoje, nos capacitar a entender mais do seu caráter e do seu querer. Amém? Que você tenha a perspectiva, se estiver errada a perspectiva de vida, que você tenha ela mudada hoje. Amém? Se a sua perspectiva de vida estiver certa nos caminhos do Senhor, o Senhor vai fortalecer através da sua palavra, através dessa lição, através dos momentos que você possa, como esse, dedicar à busca do entendimento da palavra do Senhor. Amém? Principalmente, não só pela parte histórica, mas apresentando o que esta palavra pode modificar a nossa vida hoje. Aleluia? Então, a nossa lição vem falar de Davi. Eu não vou ler todo o livro de Davi, porque ele é bem extenso, também já é bem conhecido, mas vamos entrar aqui na nossa introdução da lição. A análise desenvolvida focará a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Isso nós já falamos bastante e conhecemos bastante. Um pequenino jovem de 15, 16 anos, ele vai ser ungido, depois vai enfrentar um gigante, derrota o gigante com uma funda, ele atira a pedra, derruba o gigante, depois vai lá e corta a cabeça do gigante. Não era um gigante comum, simplesmente por ser gigante, mas era um filisteu e era ali um guerreiro, uma pessoa que era o combatente, representando um povo que estava contra o povo de Deus, inimigo do povo de Deus. Então, não era simplesmente uma pessoa, Era um povo que estava por trás dele, esperando a vitória através desse gigante, e é um povo que afrontava o povo de Deus, que afrontava o povo de Israel. Amém? Então, a parte 1 diz assim: caminharemos nesse sentido, nesta lição, apontando que Deus espera de nós atitudes movidas por fé, para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. Então eu anotei aqui, Deus espera algo de nós, Aqui na introdução do nosso comentarista da revista é o pastor Abner Ferreira,
esse trimestre. E ele vem dizendo aqui na parte, já introdução da lição, né? Deus espera de nós atitudes movidas por fé, para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. Então Deus, no acontecimento da vida, no decorrer da vida, lá na época de Davi, na época de hoje, da igreja, Deus espera algo de nós, irmãos. E Deus espera atitudes, espera que nós nos mexamos, que nós façamos alguma coisa, que nós nos movimentamos no sentido de cumprir os seus propósitos, os propósitos dele. Então nós podemos ter liberdade, nós temos liberdade no Senhor, nós temos liberdade de vida, mas nossas liberdades, nossas ações, as nossas atitudes estão dentro de um padrão estabelecido por Deus de caráter, de modo de ser, de modo de agir, e atitude nos leva à ideia de movimento, né? A ideia de fazer, a ideia de acontecer, a ideia de não ficar estagnado, não ficar parado. Então, falando em outras palavras aqui, Deus espera de nós que a gente se mexa, que a gente faça alguma coisa, que a gente faça a nossa parte, amém? E ter parte nos propósitos de Deus, irmãos, não é uma obrigação, não é um peso, mas sim é um prazer, é uma oportunidade, é uma coisa maravilhosa. O Senhor Jesus falou, tomai sobre si o meu fardo, o meu jugo, que é suave, que é leve, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, nós estamos falando aqui de um trabalho gostoso, de um modo de vida bom, de um modo de vida livre, de um modo de vida prazeroso diante do Senhor, com o Senhor. Então, fala, Deus espera que nós tenhamos atitudes e essas atitudes sejam movidas por fé. Então, não é só por necessidade, né? Não é só por dificuldade, não é só movida pela crise, mas são atitudes que nos levam a enfrentar a crise, mas com fé, né? Com confiança no Senhor, porque nós estamos diante do seu querer. E depois ele diz assim, olha, para que o seu nome, que o seu nome ser glorificado. Então, Deus espera que nós tenhamos atitudes de fé, para que o nome dele, não o nosso, mas que o nome dele seja glorificado. Na lição do trimestre passado nós falamos muito sobre isso, né? Propósitos de Deus para isso e para aquilo, para quê? Para que ele seja glorificado, para que o povo venha conhecê-lo, para que esse mundo possa querê-lo, para que esse mundo venha buscar nele algo de bom e conheça a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então esse é o querer de Deus. A parte 1 da lição nossa, meus irmãos, fala que crises que surgem como gigantes. Então, crises, o que é uma crise grande, né? O que é uma crise gigantesca? Depende de quem está na crise, né? Se você pegar, sei de pessoas que têm adultos, né, homens, mulheres adultos, que têm pavor de uma injeção, né, de uma agulha que vai ser enfiada nele, né? De repente essa pessoa pode não ter medo de uma luta, de uma falta de dinheiro, de uma doença, mas se vier com uma injeção para o lado dele, é terror, né? Então, e para você, eu que não temos esse problema, tomar uma injeção é algo bom, que vai nos trazer uma vacina, um remédio, né? É um alívio. Para essas pessoas, não, é terrível. Então, o tamanho da crise, né, se ela é gigantesca ou não, depende do foco de quem, né, do ponto de vista de quem está sofrendo essa crise. Então, por isso que tem muitas pessoas que, principalmente, passam por problemas psicológicos, depressivos, né, como eu já passei, e o Senhor me livrou, graças a Deus. E você tenta explicar para as pessoas às vezes não entendem ou acham que essa crise é muito pequena, né? E de repente mas para quem está vivenciando aquilo, não. Então, hoje estamos vivendo aqui em crises, né, de pandemia e tudo mais, todo mundo está passando, como eu disse na outra aula. Hoje é mais fácil as pessoas entenderem o que é uma crise forte, mas tem muita gente, irmãos, que quando nós estávamos bem, estavam passando por crises, né? Perdeu um ente querido, perdeu o emprego, perdeu a saúde, perdeu a paz. Então, essas crises, né,
podem ser gigantescas para um ou para outro, mas elas podem surgir assim de repente. Por exemplo, com Davi, né? Davi estava em paz, trabalhava para sua família, para os seus pais, apacentando as ovelhas, fazendo o seu trabalho do dia a dia. Então, de repente, ele se vê numa situação de guerra do seu povo sendo afrontado, ele vai com intenção até de ajudar, mas de repente ele está diante de um gigante. Então, na nossa vida também, muitas vezes estamos em paz, vai tudo bem, e de repente fica tudo mal. Então, essas coisas assim, muitas vezes não manda aviso, não manda nada, aparece. Bem? Então, nós estamos... Qual é a nossa necessidade? Né? Como, talvez se você pensar em crise financeira, você poderia dizer, eu posso fazer uma reserva de dinheiro, se eu tiver X de dinheiro na poupança, eu estou garantido por alguns meses, você pode se prevenir, será? E se a crise vier psicológica, se a crise vier de saúde, que o dinheiro não paga, se a crise vier num relacionamento da família, então, irmãos, nós precisamos ter o nosso depósito em Deus. Você pode guardar seu dinheiro na poupança, isso é muito bom para quem conseguir. Você pode praticar seu físico para que você tenha assim reservas para resistir a doenças, pode fazer um monte de coisa, mas a nossa principal reserva tem que estar em Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa amizade com Deus, o nosso íntimo com Deus, o nosso bem-estar com Deus. Isso é que nos traz uma garantia de passar por essas crises com vitória, porque elas também vêm e também passam, como dissemos na última aula. Amém? Então, de repente, pode surgir uma crise. A parte 1.1 da nossa lição e a 1.2 fala: conheça o Deus que você serve. E diz que Davi sabia quem era o seu Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 1:37, o Senhor, Davi dizendo assim para o rei: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Então Davi vinha para aquela situação, para esse cenário de uma batalha com um gigante, mas quando ele, na conversa com o rei, ele falou: não, o Senhor já me livrou das garras do leão e do urso. Ele não fala assim: eu já matei um urso, já matei um leão. Ele matou, eu matei, mas foi o Senhor que me deu a vitória. Então, Davi já tinha relacionamento com Deus, Davi já conhecia Deus, Davi já vivia na expectativa de sempre contar com o auxílio de Deus. Eu vou ler aqui 1 Samuel, nós estamos no livro de Samuel, vou pegar minha Bíblia aqui, 13, Samuel 16, 13. Bem, eu vou ler aqui, olha, estamos falando de conhecer Deus. Davi conhecia Deus. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Então nós temos aqui um Davi dizendo assim: olha, eu matei o urso, o Senhor me ajudou, o Senhor me fez, o Senhor me deu a vitória. E aqui um pouco antes, no verso do capítulo 16, 13, nós vemos aí então a história que os irmãos conhecem, vou resumir rapidamente. Mas Saul estava falhando no seu reinado, não estava em concordância com o querer de Deus, então Deus instrui a Samuel a ir à casa de Jessé para escolher e ungir um novo rei para Israel. Esse rei ia ser Davi. Então Davi já estava ali em paz, né, como dissemos, mas lá cuidando das ovelhas, de repente ele recebe uma unção de Samuel para ser rei. E assim como aconteceu com Saul, o Espírito Santo estava sobre a pessoa a qual Samuel ungia. Então, é muito importante isso aqui. Não é simplesmente Davi foi separado para Davi recebeu uma marquinha lá, e essa marquinha ia garantir que ele seria um rei. Não.
Aqui diz a palavra, eu li aqui na nossa Bíblia. E, desde aquele dia em diante, o dia da unção, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, daí em diante, o Espírito de Deus começa a dirigir, a guiar, a capacitar Davi para até o dia dele chegar ao seu reinado. Então, Davi já tinha um conhecimento de Deus, tinha experiência, e agora tem uma intimidade com Deus, passa a ser um escolhido de Deus para um propósito, poderia ser para um outro propósito, por isso que eu digo assim, a importância aqui, o personagem principal, que é Deus, não é Davi, é Deus cumprindo o seu propósito, é Deus cuidando do povo de Israel, Deus escolhendo um rei para dirigir o seu povo, é Deus trabalhando. Mas Deus ia colocar um rei novo naquele lugar. Deus ia colocar um rei novo sobre aquele povo, o seu povo. Então esse era o propósito de Deus. E o que coube a Davi? Coube a Davi agradar os olhos de Deus, a ter caráter, a ter as particularidades que Deus precisava de um homem para ser rei. E Deus vai escolher Davi lá no meio do campo. Então qual o trabalho de Davi para depois se tornar um rei? Qual o trabalho de Davi para se tornar um escolhido de Deus? Ser bom, ser honesto, ser fiel a Deus, ter fé em Deus. Essa foi a parte de Davi. E aí em diante, sim, depois de escolhido, Davi tem que entrar, como dissemos no começo, com as suas atitudes para tomar o reinado, se tornar um rei e fazer o que Deus quer. Tem a parte dele. Mas nós estamos falando dos propósitos de Deus. Então, a partir dessa unção, Davi passa a cada vez mais conhecer o seu Deus, saber quem é o seu Deus e confiar cada vez mais nesse Deus. Na parte 3 aqui eu tenho um comentário. Davi sabia quem era o seu Deus, ele conhecia de perto a fidelidade do seu Senhor. Então, aqui o comentário se confirmando o que estamos dizendo, a intimidade, a proximidade, sabe? Nós temos muitas vezes o perigo de achar que nós servimos a um Deus que está longe, um Deus que é tão grande, tão grandioso, tão poderoso, que mora nos altos céus, que é difícil o acesso. Não, nós temos Jesus, que abriu o véu e deixou esse caminho aberto para que tenhamos um contato direto com Deus. Eu vou falar isso mais para frente um pouquinho, mas isso é muito importante. Temos fé em Deus, conhecer esse Deus. A parte 1:3 diz que Deus não decepciona os que nele confiam. Você confia no Senhor? Eu confio no Senhor? Não teremos decepção. Em diversas batalhas e nos últimos enfrentamentos, o Senhor viu que Davi depositava sua confiança em Deus. Deus se agrada dos que se aproximam dele com fé e recompensa os que o buscam. Está no livro de Salmos. Eu vou ler aqui também um texto. Hebreus 11:6. Vocês vão conhecer bem esse texto, vai se lembrar, se você quiser abrir sua Bíblia. Hebreus 11:6. Estamos dizendo a lição aqui, que Deus se agrada dos que se aproximam dele. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, como eu disse, como que Davi agradou a Deus? Ele fez holocaustos, ele fez uma festa grandiosa, ele fez um monumento. O que Davi fez? Davi foi alguém desse tipo. Alguém que tinha fé, alguém que acreditava no Senhor, que se aproximava do Senhor e cria que ele existe. Foi isso que Davi fez. Então a palavra diz assim, olha, sem fé é impossível agradar. Então se você não conhece a palavra do Senhor, se alguém que você ama não conhece a palavra do Senhor, meu irmão, que está me ouvindo, varões, graça dos varões, o grupo de varões, talvez minha irmã, a família que possa estar me ouvindo, você que talvez não conheça a Deus de perto,
Por mais que você se esforce em fazer sacrifícios e coisas para Deus, se você não tiver fé, você não consegue agradar a Deus. Se você não tiver fé, meu irmão, meu querido, você não consegue se aproximar de Deus. E fé você adquire através do conhecimento da palavra do Senhor. Porque aqui na Bíblia Sagrada está o querer do Senhor, estão os propósitos do Senhor, está escrito o que Deus quer, o que Deus gosta, o que apraz ao Senhor, o que glorifica o seu nome. E quando nós conhecemos essa palavra, e através de Jesus Cristo aceitamos o sacrifício de cruz como pagamento dos nossos pecados, como nosso perdão, nós começamos a praticar esta palavra, nós agradamos a Deus. Porque pela sua palavra, que é verdade, nós adquirimos fé. E aí sim é possível agradar a Deus. E diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário. Para estarmos perto de Deus, temos relacionamento com Deus, temos intimidade com Deus. Essa fé que adquirimos pela sua palavra tem que trazer a convicção em nosso coração que realmente Ele existe. E é galardoador dos que o buscam. O Senhor dá, o Senhor recompensa, o Senhor se relaciona. Então, é isso que a palavra do Senhor fala assim, é necessário que nós creiamos que Ele existe e recompensa e galardoa e premia e também pede, se relacionam com todos. Não, com aqueles que o buscam. É galardoador daqueles que o buscam, somente daqueles que o buscam. Mas eu conheço alguém que não busca e consegue recompensas na vida. Não vem de Deus isso. Pode ser permissão de Deus, mas não é galardão do Senhor. Os galardões do Senhor vêm principalmente não no bolso, vem na alma, vem na mente, vem em forma de paz, vem em forma de alegria, vem em forma de mais fé, vem em forma de amor, vem em forma de uma visão diferente de mundo, de uma expectativa diferente, de uma vontade de vida, de um avivamento. Isso é galardão do Senhor que faz diferença na nossa vida. O dinheiro vem, o dinheiro vai, a saúde vem, a saúde vai. Mas as coisas da alma, as coisas do Senhor, isso transforma a nossa vida, isso nos faz crescer, isso nos modifica, isso nos torna mais próximos do Senhor. Aleluia. Amém? Pela sua palavra, pelo carinho que o Senhor dispensa a todos nós. Amém? Então, Hebreus 11:6, nós vemos aí que é necessário que conheçamos e estejamos perto do Senhor. Eu tenho uma observação aqui do pastor Abner, na nossa revista, que ele diz que a Bíblia nos diz que puseram em Davi as vestes de guerra de Saul, mas o tamanho e o peso lhe impediam de caminhar. Vou dar uma lembrada para quem não lembra da história ou não conhece. Quando Saul viu que então Davi vai enfrentar o gigante mesmo, vai querer brigar, olha, então coloca essa couraça aqui, coloca esse escudo, coloca essa armadura, pega a lança, e Davi começou por aquilo, mas não dá. Né? É pesado, isso é ruim, eu não estou acostumado com isso, isso é roupa de guerreiro aí, mas eu não sou guerreiro, eu sou um pastor de ovelhas. Então Davi começa a receber aquilo, e o peso lhe impediam de caminhar. Mal ele conseguia se movimentar, como é que ia lutar? Davi retira aquelas vestes e lança a mão de sua maior arma. Aí Davi fala, não, vou lutar com o que eu tenho. Então ele vai largar aquela lança poderosa, vai largar o escudo, né, que os guerreiros costumavam dar tanto valor, e fala, Davi vai pegar a sua maior arma, a funda. Você sabe o que é funda, irmãos? Alguém já usou, já viu usar? É um pedaço de pano ou couro, não sei que material que ele usava na época. É tipo uma fita larga, né? Uma largura mais ou menos assim, de menos uns 10 centímetros, comprida. Então ele pega as duas pontas daquilo, pelo menos eu usava a funda assim, eu já usei, eu já vi pessoas usar quando era criança. Ele pega as duas pontas, fica um arco assim, ele coloca uma pedra ali no meio e ele começa a virar isso, né? E ele vira,
e quando ele dá um golpe assim, ele solta uma das pontas, e a ponta se abre e a pedra é lançada, e a funda fica na mão dele. Né? Talvez você conheça melhor um estilingue, coisa assim, né? Mas a funda conseguia tirar pedras até maiores. Então, essa era a arma que Davi tinha para usar, uma funda. Estamos sempre tentando colocar nossa armadura em alguém, ou vestir alguém com nossa armadura. Isso aqui é muito importante. Alguém estava numa batalha. Davi agora é o que estava na batalha. E Saul queria que Davi lutasse e Davi vencesse como os homens daquela época lutavam e venciam ou perdiam. Pegando uma lança, uma espada, um escudo, um capacete, uma armadura e se protegendo ao máximo e com uma ferramenta, uma arma que ele pudesse atingir também o seu inimigo ao máximo. Então esse era o jeito que Saul usava, que os guerreiros usavam. Então, como Saul queria que Davi lutasse? Do jeito que eu luto. Então a lição aqui, o comentarista, o pastor Abner, ele vem dizer assim, olha, estamos sempre tentando colocar nossa armadura em alguém, ou vestir alguém com a nossa armadura. Então, voltamos a falar aqui de experiência com Deus, experiência pessoal com Deus. Davi tinha isso. Por isso que nas igrejas surgem tantos dogmas. Olha, eu tenho a receita para você vencer essa batalha. Você vai, sabe, eu estou passando por uma luta espiritual, não, você vai ficar 2 horas de joelho orando, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e aí começam a surgir coisas, a se aceitar coisas. Eu não sou contra, e a igreja não é contra, usar coisas como simbologia, como símbolos, né? Um símbolo de fé, um símbolo de alegria, ou num teatro, numa festa, ou até numa campanha. Muitas vezes os irmãos até podem fazer algo, um envelope, pode fazer uma planta, sei lá, algumas coisas para simbolizar algo, e isso, a simbologia nos ajuda a remeter a nossa mente àquilo, ou a gravar aquilo. Então, eu mesmo já participei de muitas campanhas que a gente tinha um envelope, você tinha algo assim que pudesse simbolizar uma fé, simbolizar um propósito, não só como uma oferta de dinheiro, mas também como uma oração, como uma atitude. Não é isso que eu estou dizendo, não estou dizendo de simbologia, estou dizendo assim de as pessoas acreditarem que uma simbologia possa ter poder. Então eu me lembro muito bem, eu fico triste até de pensar nisso. Minha mãe não era uma pessoa crente, ela não tinha a mesma fé nossa, mas assim, ela tinha muita fé em Deus, né? E ela, certa vez, eu vi atrás de uma porta do quarto, tinha um saquinho com um pãozinho lá, com 2 ramos de trigo, e eu falei, o que é isso? Né? Então, isso daí, passaram aqui entregando, uma igreja passou, que eu coloco aí, e esse pãozinho aí vai atrair todos os maus espíritos, toda coisa ruim que tiver na casa para ele. Depois a gente leva isso aí, alguém leva na igreja e queima, e o espírito queima junto. Foi alguma coisa nesse sentido. Então, o poder não está em Deus, o poder não está na oração. Se aquilo fosse um símbolo para lembrar que o pão da vida é Jesus, que Jesus é o Salvador, que Deus é o poderoso, que Jesus é poderoso, se aquele símbolo fosse, vou pendurar isso aqui para você se lembrar, sempre que você ver isso aqui, você vai lembrar que Jesus é o pão da vida, que Deus está no controle de tudo, seria um símbolo, mas não. Isso daí tem poder para atrair espírito ruim, atrair o que for de ruim na casa, e fica ali, e depois que a gente queima isso, a gente queima o espírito junto. Misericórdia, irmãos. E de onde surgiu isso? Surgiu da cabeça de um homem, né? Então eu não estou aqui para atacar a igreja, nem nada, nenhum tipo de igreja, mas para alertar você, toma cuidado, né? Como que surgem tantas ideias, surgem tantos dogmas, né? As pessoas acham que ele criou uma receita, né, com uma armadura de Saul, vai dar essa receita para alguém, vai querer vestir essa receita em alguém, e essa pessoa vai ter vitória. Nós vamos fazer uma campanha, né? Vamos, para quê? É a igreja servindo, criando uma campanha, a igreja criando um círculo de oração, a igreja criando um trabalho
para ajudar as pessoas a batalhar e ter suas vitórias. Mas é as pessoas que vão batalhar. É as pessoas que vão buscar. Eu e você que vamos buscar. Eu marquei aqui, eu achei importante que, sentindo o coração, há muita gente se colocando entre Deus e aqueles que o buscam. Então aqui, nós estamos falando de relacionamento sempre com Deus, de intimidade com Deus. A palavra que nós lemos lá em Hebreu fala assim, olha, é necessário que aqueles que o buscam tenham fé, acreditem que ele existe e que é galardoador. Então, as pessoas que buscam precisam acreditar. Se eu vou buscar, se você vai buscar, se alguém que você ama e que você está trabalhando na vida daquela pessoa vai buscar, essa pessoa é que tem que crer. Ela tem que acreditar, e esse crer não é através de dogmas, não é através de símbolos, mas sim através da palavra do Senhor. Então a pessoa não está conseguindo orar, a pessoa não está conseguindo crer, a pessoa está fraca. Vamos lá, irmão, na minha igreja vai ter uma campanha, vai ter um trabalho, você vai participar, lá nós vamos cantar o Senhor, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, você vai ver testemunho de irmãos que venceram, você vai conhecer mais de como que Deus age, você vai aumentar a sua fé e você vai vencer assim. Então, nós não estamos nos colocando entre Deus e aqueles que o buscam. Deixa que eu vou buscar a Deus por você. Não, é Ele que tem que buscar, porque é Ele que tem que crer, porque é Ele que tem que se chegar ao Senhor. Então, irmãos, obreiros, pregadores, missionários, pastores, devem ser aqueles que mostram o caminho e não que tentam ser o caminho. Então, o trabalho meu, o trabalho seu, o trabalho dos obreiros, o trabalho da igreja é mostrar o caminho, ensinar o caminho, ajudar a se manter no caminho, incentivar a seguir o caminho, mostrar que se pode estar desviando do caminho, mas nunca nós somos o caminho. O caminho é Jesus Cristo. O caminho é a palavra de verdade que vem do Senhor Jesus. E o trabalho da igreja é mostrar, a conhecer este caminho e ajudar, estar ao lado, não no meio, não à frente, estar ao lado daqueles que estão seguindo por este caminho. Porque eles precisam achar Deus, eles precisam conhecer Deus, eles precisam ter um relacionamento com Deus. Talvez você ainda não sente forte isso, meu irmão varão da sala de IBD. Talvez você ainda esteja olhando para alguém. Talvez você esteja enxergando alguém como caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Alguém do lado é companheiro, alguém do lado é o que ensina, alguém do lado é o que anima, alguém do lado é o que intercede por você. A gente faz isso. Alguém do lado é o que torce por você, é o que te exorta, é o que te elogia, é o que te sustenta muitas vezes, mas o caminho, o objetivo é Deus. Você precisa conhecer Deus, você precisa ter intimidade com Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando você sentir principalmente o que eu te falei, não só no bolso, não só na saúde, mas no paz no coração, o Espírito Santo no seu coração falando fortemente, agindo, Deus te alegrando, você vai saber que você encontrou Deus com profundidade. Amém? Que Deus possa nos ajudar a entender melhor isso a cada dia, conforme vamos praticando nossas atitudes. Busque diretamente ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra que quer dizer em Hebreus. Vamos lá. Parte 2 da nossa lição vem dizendo assim, olha, vencendo o medo paralisante. Um pequeno comentário aqui. Com a chegada desta pandemia, surgiram outros problemas, como depressão. A revista está bem atual, viu? Falando de pandemia. Depressão, crises de ansiedade, dores de cabeça, problemas emocionais, crises financeiras, entre outros. Nunca a indústria farmacêutica ganhou tanto dinheiro como neste período. Remédios principalmente para ansiedade, para curar esses males causados pela mente, não só pela doença, né? Quando está doente,
o hospital é que vai cuidar, mas outras consequências, né, principalmente psicológicas, trazidas aí pela pandemia, que é uma crise, que é um gigante que apareceu nesse mundo de repente. Eu lembrei aqui do Alex Cardoso, pastor Alex Cardoso, em uma das suas palestras para nós, ele disse assim, se você não enfrentar seus medos, eles te matam. Então, o medo não pode nos paralisar, o medo tem que nos mudar, nos alertar, mas a gente tem que procurar a forma de agir e combater esse medo em nome de Jesus Cristo. Então, o povo aqui estava diante de um gigante paralisado, Davi chega e fala, não é assim não, vamos enfrentar isso, eu venho aqui em nome de Deus e Deus vai dar vitória, ele cria nisso. Ele considerou Davi, aqui está falando de Eliabe, né, irmão de Davi, ele considerou Davi presunçoso ao tentar subir acima do lugar que lhe cabia na vida. Davi alegou inocência perguntando, por sua parte, que mal havia em falar. Temos que ter a certeza que há um ser indignado por você ter escolhido a santificação. O inferno estava revoltado por Davi estar pronto para defender a sua nação. Então aí Eliabe começa a questionar Davi, o que você pensa que você é? Você acha que você tem direito de fazer isso? Então ele se justifica Eliabe, ignora depois e põe o seu propósito que era com Deus, não era com alguém. Não era para vencer a batalha, para mostrar para alguém, mas sim para vencer em nome de Deus, para o nome dele ser glorificado. Nas batalhas não perca o foco. Em momentos de crise e agitação, precisamos ser cautelosos com conversas, informações e sugestões. Por isso que dissemos aqui atrás, guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não nos ocuparmos ou distrairmos com debates e discussões que não acrescentarão nada em momentos difíceis. Então, tem muitos crentes que vão num caminho, ele começa uma conversa aqui, daqui a pouco já está falando de política, daqui a pouco já está elogiando muito um, criticando o outro, se expondo, apoiando pessoas que depois aparecem por aí como corruptos. Então, o que é necessário? Necessário é manter o foco. O que estamos batalhando, contra o que estamos batalhando, e por aí vem a nossa vitória. Amém? Vencendo os gigantes. Quando nos referimos a gigantes, estamos usando uma simbologia para ilustrar as adversidades que atravessamos em nossa vida. Uma simbologia, Davi, os gigantes, para nós é um símbolo de crise, é símbolo de problema e é símbolo de vitória. Como Davi, precisamos ter consciência da realidade da situação. Olha que importante que eu vou ler para você. Coragem não significa enfrentar cegamente o desafio. Fé não é sinônimo de ignorância. Consciência, mas com fé e coragem, pois Deus é pelos seus. Então Davi não vai, põe aqui espada, o capacete, Deus vai dar vitória mesmo. Não, peraí, eu preciso lutar, eu vou ter que correr, isso aqui está me atrapalhando, eu não quero, eu vou usar minha funda, eu tenho consciência que isso aqui é uma arma que eu estou acostumado a lutar, que eu estou acostumado a trabalhar com isso, e Deus é comigo, e Deus vai me dar vitória. Mas Davi tinha consciência que ele estava enfrentando um gigante. Então não, Deus está no controle. Eu já vi pessoas aí para a rua e, sabe, não vou usar máscara porque Deus é maior, porque não vai acontecer nada comigo. Mano, nós estamos vendo pastor morrendo, estamos vendo irmãos morrendo, irmãos ficando doentes, irmãos passando por pandemia, e muita gente ainda, não vou usar máscara, isso daí não é para mim, isso daí não é para crente, isso daí é tomar cuidado, o que é isso? Irmãos, ter fé não é aceitar cegamente os desafios. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos prevenir, vamos tomar todo o cuidado, fortalecer nosso corpo, usar máscara, fazer distanciamento social, evitar lugares de aglomeração, tudo que estão mandando fazer. Com fé em Deus, que Deus vai abençoar e honrar as nossas atitudes de obediência. Amém? Aprendemos com Davi que a fé não dá ouvidos à covardia, mas ouve a voz de Deus. Então, enquanto estão todos lá amedrontados, Davi vai enfrentar o gigante e vence. Aleluia. Davi venceu, pois teve atitude. Lembra na lição passada, falamos de Noemi e de Ruth? Morreu o marido dela, morreu os 2 filhos, ficou 3 viúvas. E ao invés de ficar se lamentando e chorando lá, porque, mesmo estando numa situação de luto, que isso não tem como, o
o desespero, o luto, mas passado tudo isso, elas não ficaram lá pedindo esmolas, somos viúvas, partiram, vamos voltar para lá na nossa terra Deus está abençoando, e vamos embora, vamos tocar a vida. Agora somos viúvas e precisamos viver. Amém? Então, atitude. Davi venceu pois teve atitude. Ele não ficou olhando o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho do seu Deus. Aleluia. Davi nos faz ver que quando estamos com a nossa vida alicerçada, alicerce quer dizer fundamentada, enraizada, fortalecida, firme, nossa vida alicerçada no Senhor, nada nos faz temer. Estou acabando. Todas as crises, pandemias, guerras serão superadas diante das piores situações. Sob este prisma, sob esta ótica, somos levados a termos a certeza de que Deus é poderoso sobre qualquer gigante. É ter certeza, isso é fé. Ter certeza que Deus tem poder. Pode ser que em algum momento ele diga sim para nós, pode ser que em algum momento ele diga não, mas nós temos que ter a fé que a nossa vida está no controle de Deus. Jó tinha esta certeza. Abacuque, quando escreve, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que o fruto da figueira minta, não haja ovelhas no curral, que Abacuque vai dizer assim, eu me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo assim, eu confio no Senhor, eu sei que pode faltar. Mas se faltar, Deus está no controle, porque Deus já tinha prometido castigo sobre o povo. Então, perante esta declaração de Deus, Abacuque falou, as coisas podem ficar feias, mas eu confio no Senhor, no Deus da minha salvação, porque eu sei que Ele está no controle. Então terminamos aqui. Diante de qualquer gigante, tenha certeza que existe esperança no caos para aqueles que confiam no Senhor. Então que você fique principalmente com esta palavra aqui de Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que nele existe. Irmãos, eu acredito que você crê em Deus. Você é aluno da nossa sala de EBD, do grupo de varões, os que eu conheço, eu sei que você tem fé, que você acredita em Deus, que você se aproxima de Deus, que você crê que Ele existe. E eu vim aqui para te lembrar nesta aula que Ele é galardoador dos que o buscam. Então você, meu varão, meu querido irmão do grupo de homens da igreja, você tem fé, você agrada ao Senhor, você se aproxima de Deus porque você crê que Ele existe. Então, lembre-se disso agora. Ele é galardoador dos que o buscam. Não só galardão do céu que nos espera, mas de uma vida plena com Deus, de uma vida cuidada por Deus, de uma vida protegida por Deus. Você precisa crer nisso. Nós temos as nossas obrigações com Deus, nós temos nossos compromissos com Deus, mas também nós temos o relacionamento, aquilo que vem de Deus para nós. E Ele oferece isso, Ele oferece amor, misericórdia, graça, Ele oferece a sua proteção, o Senhor oferece livramentos, o Senhor oferece os seus anjos que Ele ordena ao nosso respeito e principalmente o amigo, o grande amigo, o maravilhoso amigo, o poderoso amigo, o Espírito Santo de Deus, que deve estar aqui dentro, que deve estar aí dentro e é o amigo principal que te mantém no caminho, que te mantém no propósito. Assim como o Espírito Santo fala ali que tomou Davi quando ele foi ungido, hoje o Espírito Santo não está mais sobre uma pessoa, como acontecia na época que Samuel ungia, mas ele está em mim, ele está em você, em cada um de nós que crê. E esse Espírito Santo é que nos capacita, que transforma a nossa vida e que faz a nossa vida ser uma bênção para nós e para os outros, até que venhamos a nos encontrar com o Senhor nos ares, o dia maravilhoso que está prometido para o resgate da igreja, e vamos para a Nova Jerusalém, vamos para um lugar de alegria, um lugar de paz, onde não vai haver choro, não vai haver morte, não vai haver tristeza, coisa mal nenhuma vai entrar lá, e estaremos eternamente com o nosso Deus. Amém? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Que você tenha um domingo abençoado, que você tenha uma semana abençoada, levante a sua cabeça, tome atitude, vamos batalhar, vamos vencer, vamos ajudar outros a vencer e vamos nos manter no caminho do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família.
seu trabalho, sua escola, onde você estiver, que o círculo de influência sua seja contagiado pela palavra do Senhor. Forte abraço a todos mais uma vez e até a próxima aula. Deus abençoe a todos.